3, 2, 1, gravando. Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo das Doutoras. Hoje estamos com um convidado muito especial, o Dr. Henrique Grangeiro, que já atua na advocacia há 5 anos. E esse episódio é visando esclarecer muitas dúvidas que as pessoas têm com relação a direitos no plano de saúde, intervenção de menores, direitos de família e outras áreas. Boa tarde, doutora Nicole, boa tarde, doutora Hanna. Boa tarde, telespectadores e ouvintes aqui do YouTube, né? É um prazer inenarrável estar com vocês essa tarde e estou aqui para que nós possamos nos conhecer melhor e destrinchar alguns assuntos que são muito relevantes para a sociedade como um todo. São assuntos muito delicados, referente a plano de saúde, reajuste anual, reajuste por faixa etária, a questão da internação psiquiátrica, planos de saúde de autogestão. Então eu estou aqui para que eu possa contribuir com alguns esclarecimentos. Doutor Henrique, antes da gente entrar nesse apanhado todo, a gente quer conhecer o doutor Henrique Grangeiro, como ele foi para a faculdade de Direito, como ele se identificou com a área de atuação. Conta um pouquinho para a gente. Hanna, a minha vida escolar começou lá em meados dos anos 90. Eu estudei no Colégio Adalberto Vale, logo em seguida estudei em Colégio Militar de Manaus, fui concursado no Colégio Militar, e então passei minha vida escolar toda naquela instituição. Logo em seguida fui aprovado no vestibular da Universidade do Estado do Amazonas, então hoje eu sou formado pela UEA. Logo em seguida, quando saí da UEA, eu fiz uma especialização em Direito Público na mesma instituição, na própria UEA, que foi um convênio com a Assembleia Legislativa daqui do nosso estado, e fiz também especialização em Direito Civil e Processual Civil na ESA, que é um braço muito forte da nossa querida OAB Seccional Amazonas, e estamos atuando agora na área predominantemente civil, atuando também na área tributária e com ênfase, nos planos de saúde e brigando aí por grande parcela da sociedade tem sido lesada por esses planos. Mas eu digo assim que para cursar direito tem que ter uma paixão. Como que tu identificou essa paixão? Bom, desde pequeno o meu pai sempre me instruiu, vá para o lado dos concursos públicos, né? E, na verdade, a advocacia eu nunca almejei o setor autônomo, setor privado. Realmente eu sempre estudei ali almejando um lugar no serviço público. Uhum. Meu pai é suspeito para falar, ele passou em mais de 6 concursos públicos na época em que ele prestava todas essas provas e me instruiu desde muito pequeno a estudar, né, a me focar para que eu pudesse ser servidor público. No entanto, eu não me encontrei, né, na minha época de faculdade. Eu lembro que eu fui aprovado, inclusive em primeiro lugar para concurso de estágio, né, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Aí fui estagiário no nosso querido Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas durante 2 anos. Fiquei na 5ª Vara do Juizado Especial Civil, no Fórum Mário Versosa, ali no bairro da Aparecida. E estagiei também 2 anos como estagiário voluntário na Justiça Federal, na primeira Vara Federal. E isso trouxe uma experiência absurda, uhum, né, do ponto de vista técnico, jurídico, processual e do ponto de vista humano também, para você aprender a lidar com as pessoas, a atendê-las, a ter empatia e se colocar no lugar daquelas pessoas que estão almejando ali um resultado, buscando no judiciário um amparo que deveras não encontraram nas outras instituições, ali porventura nas delegacias ou porventura nos órgãos como o PROCON. Então, o judiciário ali encontra-se, em última instância, como um socorro para essas pessoas que se veem lesadas ou numa situação completamente injusta. Certo. E como todo mundo sabe, direito tem N nichos, né? E a gente na faculdade a gente sempre fica na dúvida de que área seguir. Eu, particularmente, logo que eu comecei, era apaixonada por direito penal. Só que eu não me vejo atuando na área, tanto que eu fui pro civil. O civil, não sei você, mas na minha turma, pelo menos, não era a matéria mais adorada por todos. E contigo, como que foi?
Bom, comigo aconteceu a mesma coisa, foi aquela paixão à primeira vista com o direito penal. Eu tive o privilégio de ter excelentes professores e comecei os meus estudos ali na esfera penal. No entanto, quando a gente vai chegando próximo do final do curso de Direito, a gente vai descobrindo outras disciplinas que nos chamam a atenção, né? Tanto do ponto de vista prático, jurídico, quanto do ponto de vista técnico. Então, até a minha especialização foi focada em direito público, que acaba abrangendo todas essas áreas, né? Direito civil, processual civil, direito penal, processo penal. No entanto, logo em seguida eu fiz essa especialização em direito civil, porque civil realmente é minha paixão, me encantou. É uma área em que você pode buscar a justiça desde os menores problemas, né, como um esbulho possessório, ou uma ação de despejo de um inquilino que porventura não paga os valores a título de aluguéis, processos que versam sobre contratos. Então, hoje em dia, nós prestamos assessoria jurídica para inúmeras empresas, indústrias, e sempre a gente fala que a maior premissa dessas empresas é que elas façam um bom contrato, né? Então, o contrato ele vai reger todas as relações ali, com a empresa, com os prestadores de serviços e até mesmo com os trabalhadores. Então, de antemão, a gente sempre fala para o cliente que tem uma boa assessoria, desde os menores contratos até os maiores contratos, né? Tanto contratos de parceria, de compra e venda, contratos de sociedade, contratos em geral. Então, foi uma área que me encantou. Nós temos buscado diariamente resultados na esfera civil e não somente do ponto de vista financeiro, né, como a área tributária também é muito interessante, mas é uma área em que você tendo um corpo jurídico muito bacana, o cliente ele consegue almejar tão logo o resultado esperado e são situações assim quando o cliente vai buscar o judiciário porque realmente ele já está em xeque, como a gente fala, né? Ele já está numa situação bem precária. Não tem onde pedir socorro mais, né? Exatamente, uma situação muito difícil. Então, a gente, eu, os meus sócios e as pessoas que trabalham comigo sabem que a gente sempre procura trabalhar em harmonia, né? Cada um com a sua atribuição, como se fosse mesmo uma linha de montagem de uma empresa, né? Mas sempre trabalhando de forma muito objetiva, para que a gente venha a alcançar o resultado. E a esfera civil é uma área assim, muito bacana para a gente atuar e buscar todos esses resultados. Eu lembro que quando estava na faculdade, eu ouvi um professor meu falar bem assim, a gente namora com direito penal na faculdade e quando termina a gente se casa com direito civil. E é uma realidade, né? E hoje em dia quem bem sabe, essas grandes empresas... quem visa cuidar do seu patrimônio mesmo tem uma assessoria jurídica por trás para ter para ter o compliance, né? Que é aquele negócio da profilaxia da crise. Ou seja, você está com uma assessoria, você está respaldado em todos os seus atos para evitar a judicialização dos seus atos. Eu creio que isso daí seja o que mais acontece hoje em dia. Exatamente. O compliance ele vem para agregar valor nas diligências internas da empresa e evitar desde pequenos percalços como desvio tanto de verbas quanto desvio de finalidade da própria empresa, quanto reger ali os atos dos seus componentes, dos seus integrantes. Então o compliance ele é de suma importância para que as empresas venham não somente a obter lucro, mas repercutir na esfera socioeconômica do local onde estão instaladas e repercutir na esfera da comunidade. Então, o compliance ele tem um impacto inenarrável na vida das pessoas. Claro que na empresa é de suma importância para que nada venha a ocorrer de forma desarmoniosa, né? Nenhum desvio ali de conduta, nenhum desvio de verba da empresa, isso para salvaguardar o patrimônio da empresa, para que a empresa não venha a implodir. Então, do ponto de vista jurídico, é de suma importância que as empresas tenham uma assessoria para fins de compliance. É muito triste a gente falar isso,
Mas as grandes empresas no Brasil, elas possuem compliance, mas as empresas menores, né, pequenas, as simples, elas não têm. É muito difícil a gente verificar que no mercado, como o mercado brasileiro, que vem crescendo, né, apesar de todas as nuances econômicas e esses altos e baixos de entra o governo e sai o governo, mas sem entrar no mérito político da questão, a gente precisa salvaguardar o patrimônio da empresa, né? Então, para o empresário é de suma importância que, para que ele venha obter lucro, ele também mantenha a integralidade ali das suas cotas societárias, do patrimônio, não só o patrimônio físico, mas o patrimônio intelectual, né? A propriedade intelectual, a propriedade da empresa em geral. Acho que a gente podia adentrar agora um pouquinho na questão dos planos de saúde, né? Porque nossos telespectadores têm muitas dúvidas quanto à utilização de plano. E principalmente os telespectadores e empresários que fazem a contratação, né, de planos de saúde para os seus funcionários, para a empresa em si. Perfeito, Hanna. Perfeito, doutora Nicole. Vamos lá. O que ocorre? Os planos de saúde e seguro-saúde, e eu posso falar aqui com convicção e conhecimento de causa que a esmagadora maioria deles, eles percebem que o beneficiário ele vai atingir a idade de 59 anos. Então, não tendo em vista o Estatuto do Idoso, que vai proteger esse beneficiário a partir da idade de 60 anos para frente, o Estatuto do Idoso ele obsta aí esse reajuste a maior a partir do momento em que o beneficiário faz 60 anos de idade. Tendo em vista essa situação, o plano de saúde, quando verifica que o beneficiário, que o seu cliente, que o seu segurado faz 59 anos de idade, ele dobra. Então, ele faz um reajuste. Numa hipótese, se eu pago R$4.000 a título mensal de plano de saúde, esse valor vai dobrar quando eu fizer 59 anos de idade. Então, eu pagaria R$8.000 a título de plano de saúde. Uma cláusula praticamente abusiva. Né? Exatamente. O que ocorre, não obstante o reajuste por faixa etária, existe o reajuste anual. E o reajuste anual ele é calçado na variação dos custos das despesas médico-hospitalares e nos instrumentos cirúrgicos, instrumentos médico-hospitalares. Então, é muito complicado um plano de saúde ou seguro-saúde oferir valor indiscriminadamente sem fazer uma justificativa devida e apresentar as planilhas de cálculo concernentes a esse valor que eles chegaram. Então, a esmagadora maioria desses planos, eles fazem de forma unilateral esse reajuste sem... Posso falar uma coisinha? Fica à vontade. Que eu já trabalhei em operadora de saúde. Quem determina o reajuste anual é a ANS. Vem da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o reajuste anual. Certo. Eu discordo. O que ocorre? A Agência Nacional Suplementar de Saúde, ela determina os parâmetros médios de reajuste. Mas a questão que está sendo colocada é o reajuste unilateral, indiscriminado. Tá falando do empresarial, né? Empresarial. Ah, tá. Pessoal, o seguro-saúde. Eles determinam. Verdade. Isso. Mas a gente já vai entrar nessa esfera aqui, que a gente vai falar sobre uma outra modalidade de plano de saúde, e aí eu vou acabar explicando sobre a questão da agência reguladora. Então, o que acontece? Esse plano de saúde ou seguro-saúde, ele faz esse reajuste indiscriminadamente, e aí essa pessoa, esse idoso, acaba se vendo numa situação muito complicada, porque ele pensa, eu já estou há muitos anos, né? E isso eu posso falar com conhecimento de causa, de inúmeros clientes que procuraram o nosso escritório com esse intuito de exonerar esses valores que foram reajustados, né, para que eles possam retornar ao status quo ante, no sentido de que sejam cobrados nos valores condizentes com o serviço que está sendo ofertado. Então, esses reajustes são abusivos. Muitos clientes vêm até nós já pagando um valor completamente absurdo, sem parâmetro nenhum de cálculo. E aí que entra a questão dos reajustes e parâmetros utilizados pela Agência Nacional Suplementar de Saúde, que devem ser obedecidos. No entanto, a esmagadora maioria dos planos e seguros de saúde, eu não digo todos, eles desobedecem esses parâmetros e acabam fazendo um reajuste a maior.
tanto no que se refere ao reajuste anual, tanto quanto concernente ao reajuste por faixa etária. Então, o que ocorreu recentemente, doutora Hanna, até com alguns clientes lá do nosso escritório, foi que na superveniência da nossa notória pandemia, graças a Deus que se passou, a Agência Nacional Suplementar de Saúde determinou que todas as cobranças a título de reajuste fossem suspensas. Então, no ano de 2021, ocorreu reajuste anual, reajuste por faixa etária e sobrevieram todos os reajustes do ano de 2020. Então, aquele segurado, aquele beneficiário, aquele cliente do plano e do seguro de saúde, ele acabou sendo excessivamente lesado. Então, no ano de 2021 foi um ano ali crucial para a gente verificar e vislumbrar de tal forma que saltam aos olhos que os planos de saúde fazem esses reajustes indiscriminadamente, né? Não obstante a situação da suspensão desses reajustes no ano de 2020, então sobrevieram 3 reajustes no ano de 2021. O reajuste anual, o reajuste por faixa etária e o reajuste, e ambos os reajustes concernentes ao ano de 2020. Então imagina, aquele cliente que pagava R$2.000 está passando a pagar R$10.000 na data atual. Sim. O grande problema de um contrato empresarial é que aquela frasezinha do dia a dia, né? Por um pagar todos. Como é um contrato empresarial, eu te falo por conhecimento de causa, o reajuste ele é calculado com base na utilização do contrato. Então, por mais que o seu José não use, muito o plano de saúde, como a utilização é pela base do contrato, se a Mariazinha faz 500 exames, tem internação, tem um gasto absurdo no plano, é calculado com base no seu José, na Mariazinha e quem mais estiver dentro do contrato. Por isso que, às vezes, no plano empresarial, o contrato tem um reajuste tão elevado. Exorbitante, né? Compreendo. Poxa, é complicado, porque o beneficiário, o segurado, ele tem que ser informado previamente sobre esses reajustes, sobre esses parâmetros de cálculo. E eles não são informados, né? Então, os clientes, quando nos procuram, eles já estão com um boleto ali para pagar, com vencimento para o dia posterior, ou então já houve o débito daquele numerário da conta bancária, se for débito automático. Então, é uma situação muito delicada. E você falou também sobre a questão do seguro-saúde, né? O seguro-saúde pressupõe que você tem uma pessoa jurídica que fez a contratação diretamente com essa plataforma de seguro-saúde. Posso citar aqui como exemplo a Sul América, que tem a Qualicorp como intermediador. Então, você tem um CNPJ ali que pode... administradora. É uma administradora. Então, você tem um CNPJ ali que poderá abarcar todos os membros da sua família, ou membros não só familiares, mas por afinidade, e fazer esse contrato com a administradora, que na verdade você está fazendo um contrato com a Sul América. Né? Eu estou dando apenas um exemplo aqui referente ao seguro-saúde. Ademais, na esfera judicial, a responsabilidade de ambas é solidária. Então, a partir do momento que um advogado vai judicializar um processo em face de um plano de saúde ou seguro-saúde, ele pode incrustar e colocar ali ambas no polo passivo. Sim. E ambas vão responder solidariamente por aquela demanda. Tá bom? Acho que um quesito importante também dos planos de saúde é a carência, né? Que eles imputam ao beneficiário. Você vai ter 30 dias para poder usar tal serviço, 180 para tal serviço. Só que essa tal carência ela já vem estipulada, né, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Já tem um regramento básico que toda operadora de saúde tem que seguir. Então, a questão da carência é mais o beneficiário ler o contratinho que ele está assinando e procurar lá, pesquisar lá na ANS, porque ele tem uma base para tudo ali. Perfeitamente, doutora Hanna. Qual é o principal erro dos brasileiros? Não ler o que assina. Não ler o que assina. E não somente não ler o que assina, mas não ler absolutamente nada. Então é muito complicado. Se você tem um contrato de seguro-saúde ou um contrato de plano de saúde, você tem que ler todas as cláusulas e ler ali de forma pormenorizada e com muita atenção. Até mesmo porque a portabilidade ela só pode ser levada a efeito se realmente
beneficiário ele transcorrer aquele tempo, aquele lapso temporal dentro daquele plano de saúde. Ocorre que temos uma exceção. Muitos clientes nos procuram, inclusive, com situações já alarmantes, prioritariamente, e a maioria delas são tratamentos de urgência e emergência. Então, numa situação, por exemplo, de uma pedra na vesícula, ou então uma situação que... Um apêndice furado, perdão. O hospital que é credenciado ao referido plano, ele não pode se recusar a atender o beneficiário, o segurado. Ele tem que atender, né? E se o hospital, a instituição hospitalar, cobrar um calção, esse calção tem que ser devolvido com juros e correção. Sim. É claro que eles têm devolvido apenas mediante judicialização das demandas. Na esfera administrativa é muito difícil. Já houve casos no nosso escritório em que nos procuraram porque o esposo da paciente teve que pagar o referido calção, pagou uma quantia exorbitante, essa quantia foi utilizada como pagamento para as despesas médico-hospitalares, despesas de internação e as despesas da intervenção cirúrgica, e mediante esse pagamento não houve nenhuma contrapartida referente ao plano, sob a premissa de que estaria ainda naquele prazo da carência, né? O que dificulta até uma portabilidade. E do ponto de vista do direito consumerista, o consumidor ele tem que ter o livre-arbítrio de escolher o melhor plano de saúde que lhe convier e que atenda às suas expectativas e necessidades. Então é muito complicado que numa sociedade onde há uma determinação ou uma medida imperativa dos planos de saúde, as pessoas têm uma falta de informação. Então, o conhecimento ele é a medida-chave para que essas pessoas possam procurar os seus direitos no sentido de reaver esses valores pagos a título de calção, para que um familiar ou mesmo até a própria pessoa possa usufruir desse atendimento médico, né, que do ponto de vista humano, não deveria nem ser discutido em ambas as esferas, mas a gente precisa ainda, tem sido preciso judicializar essas demandas em face desses planos e, por subsequência, em face desses hospitais também. Porque, infelizmente, muitas vezes as pessoas não têm conhecimento de algumas situações que administrativamente a gente conseguiria resolver, né? Perfeitamente. Não, mas mesmo às vezes tentando da maneira administrativa, eles não resolvem. Eu também tenho um caso que o paciente ele tinha 70 anos, estava em outro estado, ele fez a portabilidade de um plano, digamos assim, um mês antes, e ele precisou ir para uma urgência, ser internado na UTI. Quando ele chegou para essa internação, ele foi atendido na urgência ainda pelo plano, mas quando passou para a UTI, o hospital falou assim, não, você para ir para a UTI, o seu plano ainda está na carência, você precisa fazer aqui o pagamento do calção e dos cuidados da UTI. Então ele pagou essa quantia, já tendo 70 anos, a família se comoveu para ajudar, porque realmente era um caso de vida ou morte, ele estava na UTI, era um assunto sério, e o plano não quis fazer essa cobertura. Então, posteriormente, ele precisou judicializar, porque ele mandou todos os comprovantes, todas as justificativas tanto para o plano de saúde quanto para a intermediadora, né? E eles todos alegaram que estavam na carência. Mesmo quando ele fez a portabilidade, tinham dito que não ia ter esse período, já que ele já tinha um plano antigo vigente. Aí realmente são casos muito complicados, ainda mais com o idoso, né? São casos muito tristes e que nós verificamos que realmente houve uma mecanização da indústria de venda de planos de saúde e contratação de seguro-saúde. Então, do ponto de vista humano, realmente nós estamos jogados, né, sem atendimento das políticas públicas e sem atendimento legislativo. Então, temos que, principalmente, buscar na esfera do judiciário não somente esses reembolsos, essas reparações financeiras. Mas a garantia financeiras, do direito em si, né? Exatamente, a garantia de atendimento, a garantia da intervenção cirúrgica, a garantia da internação. Então, no Estado brasileiro, nós temos o costume de judicializar tudo, o que já deveria ser um costume. O que lá fora, para eles, é um costume, eu me refiro aos países desenvolvidos, aqui a gente precisa
procurar um operador do direito para poder buscar uma reparação, né? Porque muitas das vezes a gente não consegue nem entrar com uma medida liminar a tempo, porque a pessoa pode vir a óbito, então os familiares ali sempre fazem aquela cotinha, aquela vaquinha para poder pagar os valores concernentes àquele calção, àquela medida de internação. Então é muito triste, né? Mas assim, o judiciário tem nos atendido de uma forma sobremaneira muito boa, e isso tudo dentro dos parâmetros da legalidade ali, provendo o reembolso das situações que deveras realmente são devidas e que são muito injustas, né, em todas as esferas. Eu acho que também um ponto interessante dos planos de saúde, que eles pesam muito, tanto na carência quanto na não possibilidade, é no quesito da intervenção psiquiátrica, quando o paciente precisa e eles não querem cobrir o período que essa pessoa vai ficar hospitalizada, né? É uma situação mais complicada ainda, e eu posso falar com conhecimento de causa, porque eu tenho um irmão que é portador de retardo mental moderado, espectro autista, e eu cresci dentro de casa com essa referência. E por ser advogado, eu acabei, né, adentrando judicialmente para prover várias demandas em prol dele, né, e acabei me tornando uma espécie de conhecedor ali, mesmo que não sendo um expert, mas um conhecedor do assunto. O que ocorre? Nas internações psiquiátricas, sobremaneira nos planos de saúde na modalidade de autogestão, o plano de saúde, seguro-saúde, ele não poderia cobrar as despesas de internação psiquiátrica até o 30º dia. No entanto, hoje já houve um julgado de repercussão geral, o tema 1032 do STJ, que fala o seguinte, que a partir do 31º dia de internação pode ser cobrada a coparticipação. E o que é a coparticipação? Há planos de saúde que tem a modalidade de autogestão. Essa modalidade de autogestão é uma modalidade fechada, ou seja, por exemplo, doutora Nicole, você quer entrar no GEAP. GEAP é um plano de saúde que é dos servidores públicos federais. Você não poderia entrar nesse plano de saúde porque a modalidade dele é sem fins lucrativos. No entanto, ele estaria aberto apenas para aquele círculo de servidores. Então, ele está fechado a uma determinada classe. Esse que é um plano de saúde de autogestão. Ocorre que, por ser um plano de saúde que não teria uma finalidade lucrativa, não teria fins lucrativos, ele poderia arcar a coparticipação de cada um dos seus membros de uma forma rateada. Perfeito? Então, aqueles medicamentos, aqueles custos médico-hospitalares, aquelas intervenções cirúrgicas, aqueles custos, eles são rateados entre todos os membros daquela classe. Isso que é um plano de saúde de autogestão. Ele não está aberto a todos, né? Inclusive, nós temos uma súmula, que é a súmula 608 do STJ, que fala assim, que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde privados, salvo os de autogestão. Então, aqueles planos de saúde administrados por entidades privadas na esfera judicial vão incidir os ditames do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, os planos de saúde de autogestão não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, o que tem sido muito complicado a gente atuar na esfera judicial sobremaneira em situações sensíveis, como esse que acabamos de falar da internação psiquiátrica. Como pode o próprio plano de saúde ou o seguro-saúde determinar o tempo de internação do paciente? Como pode o plano de saúde ou a entidade de saúde determinar quais são as medidas que vão satisfazer a expectativa ou o tratamento do paciente? O plano de saúde não tem conhecimento médico. Quem tem conhecimento médico é o próprio médico. Perfeito? Então, o plano de saúde não pode determinar um lapso temporal. Digamos que tenha um paciente incapaz de nome José. O José vai usufruir do plano de saúde dele durante 30 dias, numa provável internação psiquiátrica. Após o 30º dia, a família do José não tem condições financeiras de arcar com a coparticipação.
E deveras, diga-se de passagem, os tribunais superiores já julgaram que a coparticipação, que é essa porcentagem em cima dessas despesas médico-hospitalares, elas são devidas, num importe de até 50%. Então, numa situação hipotética, essa pessoa, esse beneficiário, esse segurado, ele não teria com as condições financeiras para arcar com esses custos, e mesmo assim seria excessivamente lesado. Então, do ponto de vista financeiro, o plano de saúde de autogestão, à primeira vista, ele é bom, porque é uma espécie de rateio entre todos os membros daquele plano de saúde. E para classes de profissionais, por exemplo, engenheiros ou contadores ou até mesmo advogados, é super interessante. Até mesmo por ser uma entidade sem fins lucrativos, pelo menos hipoteticamente. Mas assim, é muito complicado quando você adentra numa esfera de internação psiquiátrica, e eu vivi isso na pele. Então é muito complicado você pleitear na esfera administrativa, ter uma negativa, precisar do tratamento, inclusive precisar dos medicamentos psiquiátricos a serem fornecidos, né? Que aí a gente já entra em uma outra situação, que é o fornecimento através do SUS, que por mais que tenha todas as suas dificuldades, é uma mãe para todos os brasileiros. E nós estamos lutando quase que diariamente para que haja uma mudança desse raciocínio, tanto nos tribunais de justiça quanto nos tribunais superiores, referente a esse tema, que é o tema 1032, uma vez que há a aplicação da súmula 608 do STJ. Entendi. É realmente uma situação muito delicada, principalmente para quem vive isso. Antigamente, as intervenções psiquiátricas, isso que chega até no outro ponto da parte da tutela e da curatela das pessoas que realmente precisam, que não têm condições de se subsistir. Tem um livro que fala do passado, que é baseado em fatos passados, que o nome é Holocausto Brasileiro. Quando existiam os hospitais psiquiátricos mesmo, sem ser os hospitais comuns, existia um hospital psiquiátrico numa cidade do interior, não me lembro se é do Nordeste, onde a família inventava doenças para os filhos para internar nesse hospital. Acho que por isso também o controle de hospitais psiquiátricos ficou muito solto. Acho que por isso que acabou ocorrendo a inexistência, pela má gestão. As pessoas elas costumam se aproveitar de certas condições, né, para benefício próprio. E aí entra no quesito da tutela, da curatela dos doentes. A questão dos hospitais psiquiátricos, pelo menos que eu tenho conhecimento aqui do estado, foram as denúncias, né, de maus tratos com os pacientes. Também, nesse hospital, eu completamente esqueci o nome, mas eu lembro que esse hospital as pessoas ficavam em campos abertos, defecavam em locais públicos, lá ia todo tipo de gente, não ia só gente doente, ia gente saudável que entrou lá, mas ficou doente pelas condições que vivia. E realmente, é quesito de maus tratos, de tratamentos psiquiátricos, eu esqueci a palavra, mas tratamentos psiquiátricos desumanos, né? Completamente desumanos, como choque elétrico, lobotomia, dentre outros. Doutora Nicole, há de se fazer uma diferenciação do que é tutela e curatela. Sim. É muito importante até para que os nossos telespectadores entendam Sim. que a tutela ela é uma espécie de nomeação daquela pessoa quando a criança, o menor, ele perde os pais. Então aquele menor, ele não tem mais os pais, não tem mais a figura paterna e nem a figura materna. Aí há de se nomear um tutor, né? Ou também há casos em que os pais daquela criança perdem o poder familiar. Então há de se nomear um tutor para que assista aquele menor. Já a curatela já é para maiores incapazes. Eu posso citar um exemplo de uma pessoa que tenha retardo mental moderado ou tenha espectro autista, como eu acabei de falar, e que eu tenho uma situação, né, em casa. Então, há de se fazer a curatela para que aquele representante, aquele curador, venha a reger os atos da vida civil daquela pessoa. Uma vez que aquela pessoa não pode elaborar, ela não pode fazer nenhuma espécie de contrato, ela não pode, muito menos contrato de compra e venda, contrato de cessão de direitos.
Então, para assinar qualquer documento formal, é necessário que tenha a figura do curador, da curadora, para assistir aquela pessoa. Na maioria dos casos, sempre é um parente próximo, sempre é a mãe, ou é o pai, ou é um irmão que tem dado uma assistência maior ali àquela pessoa. E adentrando na esfera dos hospitais psiquiátricos, nós vivemos hoje no Brasil uma onda assim, de muitos hospitais psiquiátricos privados, sim, que são, na verdade, indústrias de se fazer dinheiro. Então, esses hospitais, eu já estou fazendo uma crítica mesmo aqui, tá? Esses hospitais, eles acabam sendo conveniados a esses grandes planos de saúde. A priori, eles apresentam ali todo um conforto e todo um tratamento, não só o tratamento no que se refere à cognição do paciente, a uma melhora ali de um tratamento terapêutico, mas na ausência ali dos curadores, dos representantes, dos parentes, essas pessoas elas acabam ficando deixadas de mão. Então ficam ali no vestiário, né? Eu já verifiquei situações próximas a mim em que a pessoa realmente não era submetida a aulas, a todo um tratamento, com uma atenção especial. A imagem que eles vendem, né? Exatamente. Na esfera do marketing e publicidade, eles vendem uma coisa que não existe. Né? Então, você espera que o seu parente, seu irmão, seu tio, seu pai, seu avô, ele vá ter um tratamento digno, né? Pelo preço que está sendo pago. Minimamente digno e um tratamento concernente ali, proporcional ao que está sendo pago. No mínimo, até nós já vislumbramos muitas ações nesse sentido, de verificar uma cobrança da instituição psiquiátrica. Posso até citar aqui um filme para que vocês possam assistir depois, que é com Rodrigo Santoro, se chama Bicho de Sete Cabeças. Só para citar uma breve síntese aqui, é referente a um adolescente que está procurando se encontrar. Ele tem ali o círculo de amigos dele e gosta de fumar um baseado. Então ele, sempre quando está na presença dos amigos, fica escutando música, fuma um baseado, e ele começou a ficar um pouco disperso. E o pai dele notou isso nos programas de família. Ele levou o filho ao futebol e notou que ele estava um pouco desatento, ele está descobrindo ali a sexualidade, está descobrindo ali os namoros, né? É um período muito conturbado da vida de todos nós. E essa é a figura do protagonista, quem faz é o ator Rodrigo Santoro com muita maestria. E logo em seguida, ao consultar a irmã mais velha, os pais decidem interná-lo numa instituição psiquiátrica. E na própria instituição psiquiátrica passaram a ministrar medicamentos para ele e executar alguns tratamentos de eletrochoque que deixaram ele completamente surtado. Então aí foi o ponto de partida para que ele entrasse realmente numa psicose, né, e realmente num mal-estar que levou ele à loucura. E é muito bacana porque essa é uma história real. Né? E hoje essa pessoa que foi submetida a esses tratamentos desumanos, ela é um ativista em face das instituições psiquiátricas no Brasil. E é muito bacana porque faz essa crítica e mostra esse lado obscuro das instituições psiquiátricas. E é claro que a gente sabe que existem instituições que fazem um trabalho primoroso, que dão uma atenção especial e única ali para cada um dos pacientes, mas a esmagadora maioria dessas instituições tem feito, e isso até por falta de humanidade ali dos profissionais, que são os funcionários dessas instituições. Eu acho que às vezes não é nem uma falta de humanidade, mas pode ser uma curiosidade. Normalmente, antigamente, por exemplo, muitos hospitais psiquiátricos o diretor do hospital era um médico muito conhecido que gostaria de fazer experiências no ramo da medicina. Isso eu estou falando tipo antigamente mesmo. Sim. Pode ter dito até séculos passados, etc. E quando a pessoa ia, internava seu filho, seu parente, qualquer pessoa lá,
querendo ou não tinham certo contato e não tinham repasse. As pessoas que estavam lá ficavam isoladas. Tanto que tem uma experiência médica que foi criada em hospitais psiquiátricos, que é a lobotomia, que prometia curar retardos mentais, que se baseava numa inserção de uma agulha aqui dentro dessa parte do olho, não sei, que uma agulha grande que atingiria o lóbulo. Ela atingindo o lóbulo, a promessa era que era curar psicopatia, várias doenças mentais que até não tem cura, criar retardo, etc. Então fazia esse procedimento que não era correto, e a pessoa às vezes acabava realmente ficando pior do que entrou, ou morrendo, ou tendo alguma... ficava muito pior. A pessoa ficava um zumbi, um né? Zumbi. Resumindo. Muitos ficavam até tetraplégicos, ficavam em cadeira de rodas, etc. E não conseguiam mais fazer nada. Acho que isso foi século XIX. Exatamente. 17. A medicina, ela, nos últimos séculos, ela deu uma guinada. Então ela Tanto evoluiu. que tem muitos filmes que botam na água com enguia, tratamento com enguia, tratamentos de choque. É muito bom. Eram tratamentos experimentais completamente medievais. Sim. Né? Então, os tratamentos dos séculos passados, a gente verifica que são completamente desumanos. Não tratam o doente, o paciente fato. psiquiátrico, com humanidade. Na verdade, não havia essa perspectiva de humanidade que nós temos hoje. E não havia preocupação com o tratamento, de fato, da pessoa. Eram curiosidades que eles tinham e resolviam experimentar. Mas eu acho que se a gente for repensar na sociedade atual, até hoje, as pessoas discriminam pessoas que têm alguma doença mental, algo do tipo, porque simplesmente não foi ensinado na sociedade a respeitar essas dificuldades, essas doenças. Então é bem complicado. Exatamente, doutora Hanna. O que acontece? A maioria desses pacientes psiquiátricos, eles não entendem conceitos sociais, não entendem a ideia de sociedade. E, em virtude dessa deficiência, dessa cognição, né, essas pessoas especiais, elas acabam sendo muito marginalizadas, discriminadas, e há somente uma solução para tudo isso, que é a aceitação e a inclusão social dessas pessoas. Então, acho que as políticas públicas de saúde, as políticas sociais, elas têm um papel fundamental para que venham a fazer a inserção dessas pessoas na sociedade, para que essas pessoas se sintam amadas, se sintam acolhidas, se sintam como parte da sociedade. E eu acho que a nossa sociedade, sobretudo a sociedade amazonense, tem feito um trabalho minimamente inclusivo. No entanto, há de se evoluir muito ainda. Eu acho que quem sente a dor de um parente próximo que tem qualquer tipo de deficiência e que essa pessoa ou sofre bullying na escola, ou é marginalizado, ou não é incluído nas programações, tanto da escola quanto da sociedade, ali, do círculo do qual faz parte, é muito doloroso. E eu ainda falo que é muito doloroso para uma mãe que tem, com todas as dificuldades ali inerentes ao problema, né, a toda a dificuldade de entendimento da criança ou do maior incapaz, para a mãe sofrer as duras penas e as dores de uma sociedade completamente preconceituosa, que discrimina pelo único fato de você ser diferente de todo o resto. Então eu acho que a inclusão, a aceitação e trazendo essa ideia de diversidade para a nossa sociedade, nós vamos agregar muito valor e trazer humanidade e amor para a vida dessas pessoas. E querendo ou não, né, com o passar desses anos, com as mídias sociais, com todos os meios que nós temos hoje em dia e com o conhecimento da medicina que cresceu absurdamente, hoje em dia as pessoas conseguem demonstrar os sintomas que as doenças têm, demonstrar a necessidade que aquela pessoa que tem determinado acometimento detém ou precisa e propague isso, né? Como existem os meses de cada doença, mês da síndrome de Rett, mês da síndrome de Tourette, e leve esse conhecimento cada vez mais para todos os habitantes da sociedade. É muito importante. É engraçado, doutora Nicole, que você acabou de falar da síndrome de Tourette. Perdoe-me se a pronúncia estiver errada, mas tem um cantor muito famoso, né, que
que tem feito vários shows ao redor do mundo e simplesmente ele é sensacional. E em momentos de ansiedade, de pânico ali, ele acaba tendo algumas crises e as pessoas têm cantado em coro conjuntamente com ele. Sim, não há algo mais lindo que isso, de você aceitar. E a gente não fala só dos grandes artistas. E digo mais, os grandes artistas são pessoas comuns que alcançaram uma posição de notoriedade por conta de um dom, né? Seja o dom da música, seja o dom da arte. Então é muito bacana perceber a inclusão e que essa nova geração está vindo com tudo para trazer aceitação e mudando o raciocínio que deveras as gerações anteriores tinham de exclusão, de marginalização dessas pessoas. Muito pelo contrário, eu acho que nós temos que ser, sobretudo, humanos e aceitar o próximo como ele é. Verdade. Você atua também no direito de família, né? Atuo. Qual seria a área mais interessante assim pra gente abordar? Olha, eu gosto muito da área de inventário judicial, e a área de alimentos, assim, ela é muito desgastante para todo mundo, tanto para os pais quanto para o menor ali, mas a gente costuma falar que é para o bem-estar do menor, né, e para que os pais, dentro daquele processo, venham a se conscientizar que aquela criança, aquele menor, está numa idade que ele precisa de exemplos, e ele está numa idade de crescimento do caráter e da personalidade, de formação, da construção da personalidade daquela pessoa, né? Então, nós sempre fazemos uma retrospectiva daquelas pessoas que cometem crimes horríveis para verificar como é que foi a infância daquela pessoa. Sim. E a gente sempre verifica que foram infâncias duras, com muitas dificuldades e muitos absurdos, a criança percebendo e presenciando aquilo como se fosse comum. E gera um trauma na criança, e esse trauma ele desencadeia os problemas. Exatamente. Então, nesses processos de família, mais especificamente nesses processos de alimento, em que o pai ou a mãe representando o menor ali adentra solicitando alimentos, ou revisional de alimentos, ou regulamentação de visitas, não é desgastante para os pais, mas sim, sobretudo, para o menor. Então, há de se privilegiar o crescimento psíquico ali, o id, o ego, o superego da criança, do menor. Os pais, e eu já falei isso inúmeras vezes para muitos clientes do nosso escritório, o que ficou para trás, ficou para trás. Há de seguir adiante com dignidade. Então, sempre a gente verifica que os pais têm ainda diferenças, pendências emocionais e acabam incluindo aquela criança no meio dessa guerra. E aquela criança ela tem que ser privilegiada, ela tem que ser protegida. Né? A psicologia fala que no momento em que a criança está desenvolvendo o caráter e a personalidade, ela tem que ser privilegiada. Então, é muito complicado a gente atuar com pais, muitas vezes, que são pais que ficam cobrando fidelidade ainda do ex-esposo ou da ex-esposa, que são pais que não aceitaram um novo companheiro ou nova companheira do seu ex-esposo ou ex-esposa, que são pais que adentram na esfera da vida privada daquele ex. Então, é muito complicado, são vários transtornos que eles trazem para a vida desse menor. Um ponto crucial também disso é a alienação parental. Diga-se de passagem que a alienação parental ela não só traz de forma negativa o genitor ou a genitora, mas ele acaba trazendo uma confusão mental na criança. Sim. A criança ela não tem parâmetros reais do que é certo, do que é errado. A criança ela vai achar, não, porque o meu pai falou que a minha mãe é errada, que a minha mãe vive na vida, ou embalada, ou traz muitos parceiros para casa. Meu pai falou isso, minha mãe é errada. E vice-versa, serve para ambas as partes. Então é muito complicado. Há de se ter um grau de maturidade bem elevado para, em sede de divórcio ou até após esse divórcio, privilegiar o bem-estar e o melhor interesse desse menor. Sim. Tá? Então, são muitas questões incluídas ali nesse litígio que devem ser colocadas ali como prioridade para privilegiar o melhor interesse desse menor.
Sim, o menor tem sempre que ser levado em consideração como prioridade, né? Sim, com certeza. E hoje, graças à evolução, né, do que a gente falou da sociedade e do judiciário, pelo menos aqui em Manaus, o fórum, que é responsável por esses processos, eles atuam juntamente tanto com o serviço social quanto com o psicólogo para ajudar nesse processo dos pais, do menor, para ter esse respaldo psicológico para a criança. Porque o que importa, na verdade, o maior bem que o casal vai deixar é o filho que eles têm para o mundo. Exatamente. E assim, o Tribunal de Justiça aqui do nosso estado tem atuado de uma forma irretocável, de uma forma maravilhosa, em conjunto com essas instituições. Que foi? Né? Porque ele já deu os 5 minutinhos ali. Ah, já deu então? Pra parar? Não, a gente faz Não, a um gente fechamento. termina aqui aí. Tá bom, o que eu tava falando agora? Que o tribunal, ele Adoção ao tribunal. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas tem atuado de forma irretocável no bem-estar e melhor interesse desses menores, Sim. de tal forma a privilegiar e agir de forma conjunta com essas instituições para poder salvaguardar ali a integridade física e psíquica desses menores. Sim. Então, o nosso tribunal aqui está de parabéns, né? Nós temos atuado aí de forma massiva e quase que diária nesses processos de família e temos verificado que a evolução tem sido constante e que a conscientização dos pais tem sido quase que imediata. É verdade. Então, gente, esse foi o nosso podcast hoje com o Dr. Henrique. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Nicole. Vamos Obrigado, ter que agendar Hannah. outro dia para o senhor vir falar de inventários e os outros. Eu tenho uma ideia. Como ele tem um irmão que tem TEA, eu acho que seria interessante a gente fazer um pod outro dia, abordando os direitos de uma pessoa com TEA, porque as pessoas não têm conhecimento. E eu acho que ia ser bem legal. Eu ia até citar alguns direitos de uma pessoa com transtorno do espectro autista. Enumerando bem rápido aqui, a pessoa com transtorno do espectro autista ela tem direito a conseguir um carro no valor de fábrica, né? Isso atuando diretamente com a concessionária, comprovando isenção de PVA, né? Isso na figura da curadora ou do curador, Tem direito desse ao BPC, representante. né? Tem direito ao benefício da prestação continuada, isso dentro daqueles pré-requisitos do BPC, que um deles é o estado de miserabilidade, e diante da ausência da possibilidade e condição de elaborar dele e da própria mãe, que na esmagadora maioria das vezes sempre está ali em casa, cuidando daquela criança, daquele menor ou maior incapaz. Um outro direito também seria a concessão dos medicamentos por parte do Estado, isso se essa pessoa estiver com o status de vulnerabilidade social ou hipossuficiência financeira. Então, digamos que aquele menor ou aquele maior incapaz, ele não tem condições de prover a própria subsistência e não tem condições de angariar todos esses medicamentos. Aí o SUS está aí, tanto respondendo solidariamente com o município, com o Estado. Aqui no nosso estado do Amazonas, a gente tem atuado, o estado do Amazonas tem concedido esses medicamentos juntamente com o município de forma solidária. Isso é muito bacana. E dentre outros direitos que a gente pode listar aqui uma fila de direitos, e seria muito interessante a gente levar isso ao conhecimento do telespectador. Sim, Então já vai ficar porque marcado para... Eu acho que vai ser muito interessante, porque eu tenho uma amiga que filhinha é autista, então por conta disso eu procuro pesquisar para orientar ela e buscar ajudar, né? Sim. Inclusive com o plano de saúde. Poxa, Porque bacana. eles tentam limitar o quantitativo de terapias e não se pode. Exatamente. Temos um julgado recente que acabou cancelando a limitação dessas terapias comportamentais. Então é muito bacana a gente falar no outro momento sobre isso. Vamos Então já marcar fica a agendado, próxima. pode deixar. Então é isso, pessoal. Faz encerramento, Hannah. Foi um prazer ser recebido por vocês e estou Nós à que disposição. agradecemos a disponibilização do seu tempo, que o Dr. Henrique é muito ocupado. Né? Foi um prazer lhe receber, foi muito gostosa a conversa e eu acredito que já vai render para um próximo pod. Já. Estou à disposição, estou aguardando só a agenda. Então tá, pessoal, fica até a próxima. Tchau. Tchau. Pronto, não precisa bater na gente.